CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nós seguimos aqui no Jornal CBN Campo Grande com mais uma entrevista sobre política. Nas últimas semanas, temos conversado com representantes de partidos sobre as articulações para as eleições do ano que vem. Desta vez, nosso entrevistado será o médico e deputado federal, Dr. Luiz Ovando, do PSL, Partido Social Liberal. Bom dia, doutor. Bom dia, Ingrid. Doutor, é a Daniele quem está falando com o senhor, mas a Ingrid também vai participar aqui da nossa entrevista. Bom dia, Daniele. Desculpa, você Bom não dia. se apresentou e eu só o vejo falar uma Daniela, Ingrid. Daniela, satisfação. Não tem problema. A gente vai aqui falando junto durante o Jornal CBN Campo Grande. Doutor, eu começo então perguntando ao senhor sobre justamente as articulações do PSL para as próximas eleições. Bom, Daniele, em Mato Grosso do Sul, como você já deve ter visto em algumas informações, nós temos um processo no Tribunal Superior Eleitoral de afastamento por justa causa de alguns elementos do PSL. Houve uma mudança de posicionamento por ocasião da eleição da presidência da Câmara Federal, em que o presidente nacional do partido compôs com os dissidentes e, de uma maneira geral, nós mantivemos a liderança do partido, mas até então o estrago local, que eu digo em várias regiões do país, já estava feito. Sendo assim, nós estamos ainda numa fase de expectativa em relação ao PSL. Continuamos ou não no PSL. Alguns já determinaram que continuarão no PSL. Eu ainda não tenho certeza e estou em avaliação e observação dos acontecimentos. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, do qual o senhor é aliado, estava negociando aí com um patriota, segue sem partido, mas havia essa negociação dos últimos dias, então isso também deve influenciar nos rumos que o senhor deve tomar? Não obrigatoriamente. O que nós temos que ter uma linha é exatamente alinhar com partidos que não são oposição ao presidente. Então não quer dizer obrigatoriamente que o presidente vá para o patriota e obrigatoriamente vá para o patriota. Nós temos conversado com vários partidos, todos eles bastante receptivos, e na dependência, das condições, inclusive eleitorais, de construção de candidatura, inclusive a gente não pode se esquecer que agora não há coligação, é importante, inclusive há também uma tendência de reforma eleitoral na Câmara, a gente não sabe se isso passa ou não. Na dependência de todas essas variáveis, nós teremos que decidir por um determinado partido. Deputado, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Em entrevista à CBN, a senadora Soraya Tronic disse que seria sim pré-candidata do PSL ao governo de Mato Grosso do Sul. O senhor apoia a pré-candidatura da senadora? Ingrid, nós no PSL de Mato Grosso do Sul há uma dissensão, uma separação. Logo que a senadora Soraya assumiu a presidência regional do partido, ela, em algumas circunstâncias, ela ficou até zangada porque a gente emitia algumas opiniões, e eu quero crer que o político tem que exercitar politicamente. Isso eu estou argumentando e justificando pelo fato de eu apoiar ou não apoiar. Para mim é indiferente a candidatura da senadora. É claro que ela tem que exercitar politicamente o seu patrimônio político em Mato Grosso do Sul. E ela vai ter que, naturalmente, trazer uma proposta, convencer eleitores, ser convincente para poder, na verdade, conquistar corações, mentes e voto.
Certo, então, bom, o senhor já falou pra gente aí que ainda vai decidir se continua ou não no PSL e que a sua decisão, caso o senhor saia do PSL, vai ser ir para um partido, então, que seja aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Esses são os próximos Perfeito. passos. E o senhor é candidato à reeleição também, doutor? Eu tenho que exercitar, né, Daniele? Não há dúvida de que, uma vez eleito, a gente se mantém. E a campanha, geralmente o pessoal pergunta, você vai começar a campanha? Não, a campanha começa no dia imediato à sua eleição. Isso é para governador, prefeito, vereador, deputado, senador, todos. Então, de uma maneira geral, nós somos avaliados diariamente por todos, inclusive em entrevistas, e a mídia hoje, né, tem sido bastante opressora nesse aspecto, e nós continuamos expostos. Se a população houver por bem nos escolher novamente, estaremos aptos a representá-los. Bom, agora conduzindo a entrevista mais para a questão da atuação de vocês parlamentares aí em Brasília, o que é que o senhor destaca de importante nessa atuação da bancada federal junto aos interesses de Mato Grosso do Sul? Daniela, é bom a gente destacar que a bancada do Sul, embora de partidos diferentes, ela é bastante coesa, harmônica e até certo ponto fraterna nos propósitos e objetivos da defesa do Estado de Mato Grosso do Sul. Ela está bastante afinada com os rumos do governo do Estado, principalmente agora em que numa designação de emenda de bancada houve um acerto no sentido de disponibilizar recursos, né, para determinadas regiões e também juntamente com o governo do Estado, e que ele complementa determinadas verbas para que isso aumente e que, na verdade, o político, no caso o deputado federal e também senadores, possam ter maior visibilidade num trabalho harmônico com benefício da população de uma maneira geral. E o senhor participou das conversações, das negociações em relação à vacina da Janssen para Mato Grosso do Sul? A nossa conversa foi diretamente com o ministro Queiroga, solicitando a ele que disponibilizasse 30%. Isso já tem mais ou menos um mês atrás, quando fomos recebidos pelo ministro, a pedido inclusive do governador e de alguns prefeitos, principalmente daquela região de 13 municípios da fronteira, para que, na verdade, a gente pudesse ter maior disposição, ou seja, disponibilidade de vacinas, porque é uma região de fronteira seca em que as pessoas entram e saem e dificilmente você consegue um controle maior. A minha conversa foi nesse sentido e recentemente conversando com o adjunto do Ministério da Saúde, né, o Sobral, também reforçamos essa solicitação. Mas não houve uma promessa imediata. Eles disseram que iam reconsiderar exatamente por essa questão. E a gente está vendo aí agora, inclusive, na notícia que até o momento ainda não chegou, embora tenha havido esse compromisso, né, do Ministério em priorizar Mato Grosso do Sul por essas questões. Doutor, o senhor vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro essa semana aqui em Mato Grosso do Sul, em visita que ele fará aqui em Mato Grosso do Sul? O que é que vai ser discutido? O que é que está planejado para essa visita? Daniela, nós estamos aguardando a confirmação do cerimonial da presidência, né? Até o momento ainda não está definido hora, não está definido estratégia, se vamos a Brasília vir com o presidente, se encontramos o presidente em Ponta Porã. Estamos aguardando essa confirmação que deve acontecer hoje sem nenhuma dificuldade. E deputado, o que está planejado é exatamente a inauguração do radar, que nós participamos em Corumbá e aqui também em Ponta Porã, essa inauguração que faz parte do processo de vigilância de fronteiras, inclusive compondo, né, o CISFRON. Deputado, e como o senhor vem vendo a formação, o desenho das eleições de 2022 para a presidência do Brasil? Ingrid, o que a gente vê
é que vocês que assistem, você vê que há muitas narrativas, né? O político, eu vejo, né, a gente tem que ser exatamente a extensão daquilo que você é na vida, coerente. E o que se percebe é que há uma série de situações, inclusive tentando criar uma instabilidade para o presidente Bolsonaro. É o período da conspiração. Se a gente estudar a história da humanidade, nós vamos ver que a oposição sempre esteve presente. E é natural porque ela faz parte do processo de aprimoramento de quem está no poder. Mas a conspiração revela uma questão de caráter. E, infelizmente, nós temos muitos que numa determinada situação eles se apresentam conspirando. A conspiração é exatamente a deturpação dos fatos. E isso, infelizmente, está sendo a marca desse processo eleitoral que vai acontecer para frente, exatamente com a finalidade de desgastar e se projetar para que, tendo perdido protagonismo e oportunidades do passado, inclusive as coisas se apresentem agora com maior facilidade. Então eu vejo com alguma preocupação. Eu vou continuar pautando a linha da coerência, da respeitabilidade e do razoável. O que, infelizmente, no cenário nacional isso não está acontecendo. Nós conversamos aqui com o deputado federal Luiz Ovando, do PSL, Partido Social Liberal, ele que é médico e deputado federal. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Jornal CBN Campo Grande. Daniela, eu que agradeço, com as minhas desculpas de tê-la trocado, mas vocês são ótimas, não tem muito problema, difícil doutor. de separar, viu, Ingrid? Parabéns a vocês pela entrevista, um grande abraço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.